nos fortalecer enquanto extensão. Por quê? Porque o caminho está desviando. Né? E da mesma forma que têm sido notificadas as atividades complementares, que geram um pouco de... As secretarias acadêmicas, elas já têm uma experiência, cada uma no seu lugar, cada curso tal, de fazer isso, como cada curso vai fazer, tem que avaliar. Eu me lembro de ter visitado a Universidade Federal de São Paulo em relação à grade curricular e a forma com que eles trabalham a questão da extensão no currículo. E eu cheguei na Unesp e nós chegamos à conclusão assim, impossível um professor da Unesp dedicar para o ensino o tempo que o professor da Federal dedica. No nosso curso não dá. Então a gente tem que ir buscando o caminho. Professora Maria Denise Guedes. Bom dia, professora Rita. Bom dia, colegas estudantes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a exposição, muito clara, né? Que todos nós estávamos com uma certa dificuldade, acho, de compreender o que é essa proposta de acreditação da extensão. Eu particularmente estava. E, diante disso, a minha intenção aqui é problematizar 2 pontos, né, a partir da sua fala. E para a gente pensar junto como essas coisas nos chegam e falar do lugar onde estamos. Eu sou professor do Departamento de Educação e eu ministro aula no curso de Pedagogia, que é um curso noturno. Tá? Eu trabalhei durante 7 anos, desde que cheguei aqui em 2006, como coordenadora local de um programa institucional que é o PEJA. Né? E essa questão, essa necessidade de valorização da extensão, nós vivenciávamos muito, nós, os 7 coordenadores, discutíamos isso nas nossas reuniões com a professora Sheila, à época, frente da ProEx, e de como fazer essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E nós fazíamos, né? E como que a gente poderia mostrar que isso era feito. A gente trabalhava com a questão do ensino, a extensão propriamente dita, né? Em 7 campos da universidade, e também produzindo pesquisas, porque do programa de extensão os estudantes faziam TCCs, os alunos iam para mestrados e tomavam como objeto de estudo a questão da EJA, e a forma, e como mostrar esse trabalho, a forma era sistematizando a partir de publicações que nós tínhamos. Então nós entendíamos que isso era uma forma de aliar essas três, a indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. E gostaria até de propor, né, que essas experiências que acontecem, e não de maneira institucionalizada, no sentido da acreditação, que a acreditação sugere, que fossem ouvidos esses colegas que já fazem isso. Acho que porque muitas pessoas aqui que gostam da extensão e fazem extensão porque, pela sua importância, e os estudantes também, já sendo docentes da universidade, já fazem esse trabalho dentro do princípio da indissociabilidade. Então, era bom ouvir experiências não engessadas com relação a isso. Uma outra preocupação é que no momento da sua fala, né, aliás, em vários, e um dos princípios que você toca, que a tendência hegemônica hoje da universidade é a valorização do saber acadêmico, né, em detrimento das metodologias, das práticas. Eu quero, né, discordar de você no sentido que eu enxergo justamente ao contrário. A tendência hegemônica da educação em termos nacionais e internacionais é a desvalorização dos fundamentos, dos conteúdos, uma valorização exacerbada das práticas, das metodologias, em detrimento dos fundamentos, dos conteúdos. É isso que nós vivenciamos e vivenciamos objetivamente, né? Os nossos currículos, as propostas de reformulação têm colocado muito mais acento e enxugado, né, os seus fundamentos, os seus conteúdos e colocado as metodologias em lugar. Então essa é a tendência hegemônica e quem produz esse pensamento é a universidade. Então essa é a tendência da valorização desse saber prático em detrimento do conhecimento científico, no que eu discordo.
Além disso, e eu acho preocupante, isso tem que ser discutido. Além disso, porque isso promove, em função das políticas de ação afirmativa, cada vez mais nós recebemos alunos de uma escola básica completamente esvaziada de formação do ponto de vista do saber científico. E se nós reproduzirmos isso na universidade via extensão, eu fico preocupado com o esvaziamento da formação desses nossos estudantes. Além disso, e como professora de um curso noturno, o que me preocupa é que no curso noturno, majoritariamente, são alunos, né, oriundos de escolas públicas e muitos trabalhadores. Né? E a extensão é uma forma de assegurar a permanência desses estudantes quando não têm um trabalho dentro da universidade. Né? Então, assim, tem uma bolsa de permanência e vai prestar um serviço à comunidade. Né? E com isso vai ampliar sua formação. Eu acho assim. Agora, em tempos de crise, o que me preocupa quando aparece essa proposta é o seguinte: a universidade tem assumido que não tem, diante da crise, condições de assegurar de forma plena a permanência estudantil. E, por outro lado, contraditoriamente, faz políticas de ação afirmativa para que mais estudantes que têm necessidade de ter assegurado essa permanência entrem para a universidade. Né? Eu fico perguntando se a hora que acreditar isso e transformar a extensão em currículo, em disciplina, se isso não vai ser uma justificativa, né, para dizer, agora a extensão não tem mais bolsa, né, porque virou disciplina do currículo. Então não adianta lutar por permanência via extensão. Eu acho isso extremamente problemático. Né, porque nós estamos aí, se tem um dos motivos que os estudantes estão se mobilizando, é justamente por isso, porque tem estudante fechando a mala e voltando para casa, porque não tem condições de permanecer na universidade. Eles entram para realizar um sonho e a universidade não assegura que ele chegue ao final da realização desse sonho, quando não assegura a permanência. Então, meu medo é isso. E a questão, tudo isso leva, para mim, ao engessamento da extensão, o que é muito preocupante. Né? E não a flexibilização. Flexibilizas o currículo e engessa-se, né, a ação da extensão. E por fim, respondendo a uma questão que você coloca, que você ouviu de um americano, será que nós conseguimos transformar a realidade de outro país com o nosso trabalho? Eu diria para esse senhor que te fez essa pergunta o seguinte: eu tive uma experiência em Timor-Leste, na universidade, trabalhei com ensino, pesquisa e extensão. E sem sombra de dúvidas, né, a nossa contribuição, a partir da necessidade deles, contribuiu sim e contribui para mudar aquela realidade. Né? Eu acho que esse é o objetivo da extensão em termos nacionais e internacionais. E gostaria, inclusive, de sugerir para essa comissão que, pelo que você diz, você tem um conhecimento e tem por princípio também o pensamento do Paulo Freire, né, na sua atuação. Não sei se já conhece, mas também adotar aí como uma referência bibliográfica o livro do Paulo Freire, Cartas à Guiné-Bissau, onde ele vai justamente dizer para a gente o que significa essa experiência, contar a experiência dele na Guiné-Bissau com o ensino, com pesquisa e com extensão. É isso, desculpe me estender, mas eu não sei. Eu vou tentar lembrar de tudo que você falou. Você me lembra se eu esquecer de algumas coisas. Eu vou começar pelo final. Eu, no final do ano passado, estive em Timor-Leste. Tá? Eu faço parte de representar a Unesp num grupo de 8 universidades da comunidade de língua portuguesa. E a gente tem um conselho na CPLP de Segurança Alimentar e Nutricional, e eu represento o Brasil nesse conselho, pelas universidades, e fui numa reunião em Timor-Leste e uma brasileira me procurou, porque soube que tinha brasileiro lá, que tinha uma reunião da CPLP. É tudo muito pequeno lá, a gente foi almoçar na casa do presidente, e, então essa brasileira me procurou e ela está numa experiência dessas de formação lá em Timor-Leste. E realmente é fantástico o trabalho que se consegue fazer. Ixi, eu não me lembro o nome dela.
Eu talvez tenha um cartão, mas eu posso ver lá em casa. Foi assim, foi no auditório e tal, me procurou, se apresentou e contou assim pra gente, junto com outras pessoas, o que fazem. E alguns alunos de lá têm mandado e-mail pra gente, querendo vir pra cá, fazer a pós-graduação. Então isso eu não tenho a menor dúvida de que a gente consegue transformar muito, né? E eu tenho tido essa experiência também na América Latina. A outra questão das experiências, os vice-diretores e coordenadores de curso receberam um e-mail nosso, se não receberam, vão receber hoje, pedindo indicação de experiências para contar a semana que vem. Não somos nós que não vamos falar da nossa experiência, nós queremos falar dessas experiências que não estão sistematizadas, né? A outra questão que eu fiz questão de dizer na minha primeira fala é de onde eu falo. Para responder a sua questão do diálogo de saber. Eu falo da academia. E eu sou responsável por aquilo que eu falo. E eu, professora Maria Rita, sou responsável por ajudar o meu aluno a falar a linguagem científica, a falar pela ciência. Mas a linguagem científica, a ciência lá na comunidade, lá no dia a dia, não é mais importante do que o saber do pajé. Mas eu não posso agora querer virar pajé. Eu não sou pajé, eu sou a professora Maria Rita, que tem que saber o que fala. Eu avisei vocês que eu não estou falando com a autoridade de alguém que estuda educação. Eu estou falando professora Maria Rita, que aprendeu a fazer extensão. E nem estou falando com a autoridade de alguém que conhece profundamente a extensão nos seus pressupostos, na sua epistemologia. Estou falando com a professora Maria Rita. Eu acho que é dentro dessa... É isso que a gente precisa construir. Então, quando a gente fala de uma política nacional que está buscando essa valorização dos saberes, porque ela foi uma política construída coletivamente e não era só a academia que estava lá. Eu acho que a gente corre sim grandes riscos, todos esses que você falou, se a gente não souber fazer direito. Eu respondi tudo, eu não sei. Falta alguma coisa? A questão dos... Cada um... isso eu acho que é uma briga que nós temos que tomar. Construir a partir de cada realidade. Então, o meu curso de nutrição também é noturno. Só que o meu curso de nutrição é noturno e a seleção é muito alta e só entra quem não precisa trabalhar. Os meus alunos fazem estágio o dia inteiro. O currículo paralelo do meu curso é monstruoso. Meus alunos aprendem mais fora da sala de aula que na sala de aula, porque eles ficam o dia todo fazendo ensino, fazendo pesquisa, fazendo extensão. Ele é voluntário no projeto de extensão e é bolsista do projeto de pesquisa. Se você precisar de um bolsista lá da nutrição, você não acha, porque todo mundo tem bolsa, né? Então é uma coisa assim, cada um tem uma realidade. Isso vai ter que ser discutido. Ao mesmo tempo, e eu acho que isso é um desafio monstruoso, como é que a gente vai garantir que esse aluno sai daqui com as habilidades necessárias nesse processo de formação? Vai ter que ser discutido, eu não sei responder para você. Sim, claro. E acho que precisa ser levantado isso, precisa. E é muito pertinente. E é muito pertinente. Aliás,
curioso você me falar que teve no Timor-Leste. Eu até perguntei quem era, porque os colegas com os quais eu trabalhei lá voltaram agora em maio. Possivelmente deve ser alguém com quem eu trabalhava. E quando eu saí daqui e recebi total apoio da direção do Instituto, na época o professor Ruggiero, como vice a professora Tercília, e pedi inclusive uma reunião por videoconferência com a pessoa responsável pelo Departamento de Relações Internacionais e perguntando, né, se houvesse uma proposta institucional de lá, como que eu me posicionaria enquanto docente dessa instituição. Só que o que eu percebo também, e assim, o trabalho que nós fizemos lá resultou num livro, que todo o trabalho de ensino dessa extensão foi publicado um livro agora, inclusive vai ter em Brasília, na Embaixada do Timor, o lançamento desse livro. Só que em momento nenhum, né, e assim, essa articulação é feita. Então a gente tem experiências, e eu concordo com você, a questão da articulação, muito subaproveitadas, né, e não valorizadas enquanto instituição. Eu me sinto assim, uma pessoa extremamente isolada, no caso, em relação ao trabalho que eu fiz no Timor-Leste. Né? E é muito curioso saber que existe um convênio, né, entre universidades que desenvolvem um trabalho no Timor-Leste. Então, a gente perde muito nesse sentido. É só isso que eu queria dizer. Sem desviar o tema, assim, eu estive no Timor-Leste porque foi marcado lá o lugar de encontro desse conselho. A gente não tem um trabalho especificamente no Timor-Leste, mas nós temos um trabalho de segurança alimentar e nutricional nos países de língua portuguesa, e é um grupo que pensa uma rede de pesquisadores e que discute. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que nós estamos procurando fazer na Pró-Reitoria de Extensão, que é organizar os programas da Pró-Reitoria de Extensão e que é organizar ações da Unesp, fortalecer as redes. Por exemplo, na área de segurança alimentar e nutricional, a gente conseguiu constituir um grupo integrador de segurança alimentar e nutricional. Nós convidamos todas as unidades que quisessem participar. Aqui de São José, o professor Antônio esteve lá. Para que a gente comece a discutir conjuntamente as propostas, os projetos, para que a gente se articule. Né? Você falou do PEJA, né, que é o Programa de Educação para Jovens e Adultos da Unesp, que você trabalha na coordenação. Trabalhou, então. O PEJA também faz parte de um outro subprograma. Talvez essa tua experiência não seja no âmbito do PEJA, mas a gente precisa tentar se fortalecer nas redes de saberes da Unesp, porque a gente tem uma coisa que pode ser uma fortaleza, mas pode ser também uma fraqueza, que é estar espalhado no Estado. Se a gente se junta, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, se a gente fica fechadinho ali no campus, na unidade, né, acaba que a gente fica muito pequeno. Se uma unidade da Unesp se compara à USP, a gente não é nada, mas se todas se juntam, né? Então acho que tem um pouco disso. Até por conta dessa coisa da assessoria internacional. Eu já senti muito isso na pele, e a semana passada eu tive uma crise lá na ProEx, porque eu estava com um nó desses aí para resolver, e eu consegui me colocar não como professora Maria Rita, mas como uma assessora da ProEx para resolver um problema da professora Maria Rita. E aí eu falei, gente, isso é um absurdo, porque eu aposto que um professor que está lá na ponta não consegue resolver um problema desse. A gente precisa criar condição para todo mundo chegar mais fácil. Né? Então acho que a gente tem que discutir isso com a universidade. Professora Marta Kifuri. Bom dia, professora Maria Rita, obrigada também pelos esclarecimentos, que para mim
foram muito úteis, particularmente, porque eu vou fazer parte também de uma comissão com a Fernanda de acreditação da extensão dentro do curso de letras, sou professora do departamento de educação. E eu queria, por conta disso, fazer um questionamento a respeito das outras atividades de extensão, né, como parece que serão discutidas como possíveis de aproveitamento. No caso dos alunos que participam, por exemplo, de cursos de extensão, dentro do regimento da extensão, o aluno não pode atuar como à frente do ensino num curso. Para nós, da área de formação de professores, isso é um pouco difícil de articular. Então, a minha primeira questão é essa: como trabalhar com a acreditação da extensão dentro de um curso onde o aluno não pode atuar diretamente? A outra questão que eu queria colocar é a respeito da uma questão pessoal, né, de cunho pessoal, de que eu sou muito voltada à extensão como docente. Inclusive, trabalhei durante quase 4 anos com um projeto de extensão, do seu conhecimento, português, língua estrangeira. Sim. E que foi cortado em 2016, interrompido. Não sei, ainda não entendi porquê, né, isso não ficou claro para mim, mas eu me coloco dentro justamente de uma posição de professor, de docente que teve um trabalho de extensão claramente que une ensino, pesquisa e extensão. Já foi comprovado de diversas maneiras em todas as instâncias dentro da Unesp. Tenho, como a Denise, um livro organizado, gerou um livro, gerou trabalhos de mestrado, pesquisas de mestrado, gerou uma disciplina que vai ser iniciada na graduação em 2017. Então, ainda não entendi quais foram os critérios que excluíram meu projeto. Então, a minha segunda questão é a respeito desses critérios. As pessoas que vão continuar trabalhando como pareceristas de projetos de extensão estão capacitadas ou serão mais bem capacitadas para fazer isso? Então, só essas duas. Muito obrigada. Tá. A primeira, você me lembra, era a respeito... Primeira questão. Dos cursos de extensão e da... do curso de extensão, tá. A questão do curso de extensão e da atuação do aluno o aluno, ele não pode estar numa sala de aula sem supervisão, ele ainda não é um professor, mas ele pode estar numa sala de aula. O aluno, ele participa do processo. Num curso, o aluno pode fazer parte de uma equipe que organiza curso de extensão. O aluno não pode ser o autor do curso de extensão e não pode propor o curso de extensão, mas ele pode sim participar de todas do planejamento do curso, do desenvolvimento do material pedagógico e ministrar aula supervisionado. Isso o pessoal da área pode me corrigir, mas é assim que eu entendo, tá? E aí você acredita a carga horária para esse aluno, sim, você pode dar um certificado para esse aluno que ele participou da equipe de oferecimento do curso de extensão. Em relação à avaliação dos projetos, eu acho que tudo que a gente tem feito ali na ProEx, e eu admiro muito o trabalho da professora Mariângela, porque ela tem buscado uma participação muito grande da comunidade acadêmica, e uma coisa assim que às vezes eu tenho uma tendência para dar jeito para tudo, e às vezes eu chego na professora Mariângela querendo dar jeito em alguma coisa, a professora Mariângela diz: não, a gente respeita a comissão. Nós chamamos a comunidade acadêmica para fazer isso, e essa comissão representa a comunidade acadêmica e a gente vai respeitar. Eu acho isso muito importante, né? Mas esse processo de trazer a comunidade para ajudar a decidir, para planejar, para propor. Agora a gente está fazendo um esforço grande para organizar todos os subprogramas dos programas da Unesp. Muita gente vai ser chamada para discutir,
vão ter reuniões abertas para isso. Você deve ter participado dessa do programa do Centro de Línguas, inclusive, né? Isso tudo está sendo um processo de capacitação, assim, de formação para fazer, para trabalhar a extensão da própria equipe da PROEX e das pessoas que estão envolvidas com isso. Já há 2 anos que essas questões dos projetos de extensão vêm criando, às vezes, esses desconfortos de um projeto que o parecerista não conseguiu perceber os critérios no projeto, né? Os critérios que não deram conta de avaliar determinados projetos. A comissão tem se reunido com muita frequência para decidir isso e que vocês entendessem, são 1000 e tantos projetos, eu não me lembro mais o número, mas acho que é coisa em torno de 1.200 projetos. É muito projeto para ser avaliado, é uma estrutura para avaliar isso que é, assim, absurda. E vocês não queiram saber o que é a PROEX em fase de fechar um edital, caçando professor no dentista, não sei onde, porque as pessoas têm que dar esse parecer, a gente tem um compromisso com as datas, né? Então, acho que aqui muita gente é parecerista, imagine ser parecerista de projeto de extensão, porque tem o parecerista, a comissão, que faz uma cariação dos pareceres para tentar normalizar isso, já existe isso, mas mesmo assim, alguma coisa não sai bem, né? Eu imagino que o próximo ano vai ficar melhor, e cada ano tem que ficar melhor. E cada um de nós que sentir que ainda não está bom tem que falar para que fique melhor, né? Então é um processo, a gente precisa sentir isso como a universidade que está fazendo isso. É a mesma história de dizer assim, a CAPES está martirizando a gente. Quem é que faz a CAPES? Nós, né? A próxima é a professora Marília. Depois da professora Marília, nós temos mais 8 inscritos. Nós temos um teto, tá? Por conta do retorno da professora Maria Rita. Então, eu pediria para que todos pudessem falar, né, que pudessem ser um pouco mais breve, tá ok? Bem da minha parte, você pediu para você. Vou tentar, qualquer coisa pode me cortar. Bom, eu também agradeço a fala da professora Maria Rita. Aliás, estou adorando a oportunidade de participar desse evento. Eu venho como uma curiosa, porque eu acabei de defender o doutorado. Já atuei aqui como professora substituta, fui aluna de graduação também, e atuava como professora na disciplina de estágio. Então, toda essa discussão me interessa, né, plenamente. Então, até por vir desse lugar de curiosa, também você fica à vontade para responder o que você quiser das questões que eu quero colocar, que dialogam com as questões que os outros professores aqui colocaram, né? Tem também uma questão em relação a essa definição da extensão, né, que atravessa um pouco essas perguntas, porque eu penso que se o princípio, claro, eu sei que é uma questão de leis, né, como a professora colocou, enfim, mas eu fiquei pensando, né, no decorrer da fala e desse debate, que se a questão da extensão é a articulação, a indissociabilidade, a acreditação não seria uma sobreposição entre o ensino, pesquisa e extensão, né? E pela sua fala agora, pelo que a professora Denise colocou com relação à perda de verba, né, para projetos, eu fico pensando assim, tudo bem, eu entendo que há uma valorização da extensão ao querer colocá-la como carga horária obrigatória e etc. Penso que principalmente para o aluno, né, eu vejo, para o aluno de graduação, para poder se engajar mais, né.
Mas, por outro lado, será que isso também não perde o risco das bolsas, né? Eu sei que a professora já colocou, e agora com o que você disse, dessa avaliação dos projetos, que vem mais de 1000, com a acreditação, como que ficaria? Perderia essa avaliação dos projetos? Então, tem essa perspectiva aí, né? Outra coisa, você também comentou sobre a interdisciplinaridade, né, que seria necessária. Eu penso que para haver essa interdisciplinaridade, não seria necessário uma demanda de mudar outras questões que inviabilizam a interdisciplinaridade, como a questão da departamentalização, né? Então, hoje a universidade tem um modo de funcionamento que não é favorável à interdisciplinaridade, à coletividade. Então, eu acho que isso tem um efeito retroativo também, né? É um trabalho muito maior, né? Como você colocou em relação à avaliação, né? Que se quiser mudar a avaliação, tem que mudar a avaliação nacional. Então, eu penso, se quiser aprofundar a interdisciplinaridade, tudo, a gente vai ter que fazer uma mudança maior na universidade. Será que não? E por fim, se você tiver que escolher, eu prefiro que você escolha essa questão para responder. Eu fico me perguntando sobre o estágio, né? Na sua fala você falou, os alunos da licenciatura têm como o local de trabalho a escola e tudo mais. E o estágio, embora ele no discurso ele é muito valorizado, mas na realidade nas universidades não é, né? E aí a gente vê essa busca pela valorização da extensão e ao mesmo tempo isso não poderia prejudicar o estágio no sentido de professora, isso não pode contar como estágio, e aí os alunos começarem a contar o trabalho de extensão como estágio. Bom, então, assim, eu vou tentar ser bem breve, porque eu acho que a questão fundamental o que está em discussão aqui? Não é se a gente faz interdisciplinariedade entre ensino, pesquisa e extensão. É extensão. E o que é extensão? Extensão é a conversa com a sociedade, de mão dupla. É retorno para a sociedade. Então, é resultado do que a gente faz. É isso que está sendo medido, é resultado do que a gente faz. Estágio é a universidade usando, vou usar a palavra usando mesmo, usando aquele espaço para aprender. Não tem troca. Se no estágio você consegue produzir a troca, você já está produzindo extensão e você pode até acreditar essa extensão que você fez dentro do estágio. Aliás, o estágio é o melhor lugar para se fazer extensão. Mas a extensão, ela sempre tem que mostrar os princípios da extensão. Né? E você precisa de um tempo de estágio para aprender. A carga horária que você tem que acreditar para o estágio é o tempo para aprender a desenvolver determinadas habilidades. Né? E a questão da bolsa, elas têm que continuar, elas precisam continuar, elas têm que aumentar, até porque se você cria você amplia as possibilidades de extensão, você vai precisar de alunos com mais presença ali. Você vai precisar de aluno fora do horário da aula para organizar a aula do dia seguinte, para pensar as coisas, para estar mais na comunidade, para manter o trabalho na comunidade. Eu não vejo isso como uma ameaça, muito pelo contrário, eu acho que tem que ampliar o recurso da extensão. Professora Suzy, foi encontrado este molho de chaves aqui no auditório, pelo conjunto de chaves da área de docente, né? Muito semelhante a gabinete, por favor. Bom dia, professora Maria Rita, bom dia a todos. Eu queria também agradecer a sua fala, que foi muito esclarecedora. Eu me coloco aqui solidária à professora Marta. Eu também tive um problema parecido com o dela, também é do seu conhecimento. E queria colocar uma questão que eu acho que ela perpassa um dos problemas que o meu projeto de extensão possa ter tido, né, para continuar sendo considerado um projeto de extensão, mas acho que também a discussão dessa questão pode contribuir muito para o que a gente vai ter que criar em termos de
de resolução para acreditação da extensão, que é a definição de comunidade. O que é, então, porque pesquisa, ensino e extensão tem que estar andando juntos, né? E vários dos exemplos que você deu, fica muito claro que é a comunidade, né? Mas, em alguns momentos, a comunidade, eu vejo que o apelo é para que a comunidade seja externa, mas aí externa não é exterior, não é internacional. Ela tem que ser externa, mas externa a quê? Por exemplo, no caso do ensino de línguas estrangeiras, se houver um outro departamento dentro do meu instituto que tenha necessidade de um curso específico que o meu departamento pode oferecer, isso então não é extensão, apesar de não ser a minha atribuição como docente dar aula de língua estrangeira para o curso de farmácia, ou seja o que for. Então, eu acho que essa definição do que é a comunidade atendida pela extensão vai ser de extrema importância para a gente poder pensar o que a gente vai acreditar. Claro, eu acho que ali você está colocando duas coisas importantes. A primeira é, a comunidade estrangeira é sim uma comunidade com a qual a gente faz extensão. Acho que teve algum ruído nessa história ali, que é assim, ações da extensão. Os programas, os projetos e outras ações da extensão, que são cursos, que são eventos. E eu não estou entrando no mérito do projeto da professora Marta, porque parece que teve, eu não tenho certeza, parece que teve problema de avaliação, que de fato ele se configurava como um projeto. Eu não vi o projeto, não sei, não estou entrando nesse mérito, mas eu vi que em algumas situações, não é que a pessoa estava propondo algo que não era extensão, a pessoa estava propondo algo que não era projeto. Tá? Estava propondo um curso. Então a gente precisa ter muito claro, é uma ação dentro de um programa, vai ter edital específico. É um projeto que tem começo, meio e fim, uma ação independente que vai durar 1 ano, mais ou menos, para a Pró-Reitoria de Extensão 1 ano. Então é um projeto. É um curso. Então português para língua estrangeira é curso. Tá? Mas você está fazendo extensão. Aí agora vamos pensar, só vou terminar o raciocínio, depois você... aí vamos pensar, você atendendo a um outro departamento. Nós estamos prestando conta para a sociedade. A Unesp tem que criar condição para o aluno dela aprender e para o professor dela aprender. Essa é uma ação que tem que ser creditada para as outras pró-reitorias, não a de extensão. Tá? Tem que ser viabilizada por outras pró-reitorias. Ou de pesquisa, dependendo do caso, ou de ensino. Tá? A Unesp tem que dar conta disso. Tudo que é medido do que fazemos sobre extensão é o que sai dos muros da Unesp, de todas as suas unidades, mesmo que você faça isso para outra unidade da Unesp, mesmo que você faça isso para aquela unidade da Unesp pequenininha, lá de registro, que não tem nada da área, você está fazendo para a Unesp, e é outra pró-reitoria que tem que dar conta disso. Você ia perguntar mais alguma coisa? Não, era exatamente isso. Porque em muitos casos ficam, para mim pelo menos, fica difuso, então a gente precisa lidar ou trabalhar com a nossa realidade, mas então a nossa realidade, em alguns casos, é a própria Unesp, e aí isso não conta como extensão. Exatamente. A medida da extensão para a Unesp é Unesp, Universidade Estadual Paulista, para a sociedade. A extensão interna tem que ser contabilizada aqui dentro, mas não... Né? A gente até tem algumas ações na Pró-Reitoria de Extensão que são para nós, mas como é que a gente viabiliza isso? Fazemos para nós e para a comunidade externa. Professor Babini. Bom dia, colegas, alunos, professora. Eu gostei bastante da sua fala, também participei da última videoconferência. Eu acho que, infelizmente, como eu falei até na primeira vez que ouvimos, como eu falei,
como falei tem uma primeira videoconferência, passamos... Acho melhor tirar, tá fazendo eco. Não, tá Tá gravando, tá as pessoas estão assistindo lá fora. Efetivamente, depois de termos passado ano passado pela sabatina do Conselho Estadual, ou seja, por todas as modificações, só de falar em alterar de novo a grade curricular, teve até, como falei, o presidente da última nossa comissão que se demitiu na hora. Enfim, efetivamente é um momento difícil. Eu queria fazer, professora, gostei de muito, uma pequena crítica e uma pequena sugestão, se a senhora me permite. Claro. A senhora falou hoje, e também na última videoconferência, que a universidade é um serviço público e que tem que atender às demandas da sociedade. Eu discordo um pouquinho, professora. Se historicamente a universidade tivesse atendido sempre às demandas da sociedade, não haveria tido evolução. E dou 3 exemplos em 3 áreas diferentes. Medicina. Se a senhora tiver tempo, já foi talvez, em várias universidades antigas europeias, a senhora verá que na mesa típica dos exames de anatomia tinha aquela mesa basculante. Da parte de cima tinha um cadáver e do outro lado tinha um sapo. E na época era proibido. Se o professor tivesse sido pego, ia ser queimado, por exemplo. Outro pequeno exemplo, Galileu Galilei. Se a República dos Cientistas não tivesse sido um pouco rebelde, talvez até agora a gente teria continuado por pelo menos 400 anos a pensar que a Terra tivesse fixa no universo. Outro pequeno exemplo, o evolucionismo de Darwin. Se a sociedade, se a universidade tivesse obedecido, não teríamos tido a difusão dessa teoria. O que quero dizer? Lamento, mas a sociedade tem que fornecer o dinheiro e tem que entender que a universidade não é algo que tem que ser controlado. Sim. Temos que atender em parte as demandas, mas temos que ser autônomos. Isso que é o segredo da autonomia. E infelizmente, parece-me assim, é um discurso profundo, mas parece que as pessoas não tenham esse conceito do que é autonomia universitária. E lamento dizer, os professores pagaram com a vida. Professores foram presos, torturados, não só em 1500, também em épocas mais recentes. Por isso eu acho, professora, sei lá, talvez um pouquinho menos, sim, obedecer um pouco menos à sociedade e um pouco mais de autonomia. Pequena sugestão, professora. Sim, acho que eu preciso melhorar a minha comunicação. Não, só... não, mas eu vou lhe dizer, esses 3 pesquisadores fizeram tudo isso e deram a vida porque eles acreditavam que o que faziam ia fazer bem para a sociedade. Então, eles estavam a serviço da sociedade, sim. A própria Constituição está dizendo que a universidade é um espaço autônomo. E a universidade é um espaço autônomo. A serviço de quem? O problema é que todas as vezes que a sociedade controla muito a universidade... Não, mas a minha fala, se pareceu, não vai no sentido de que nós temos que ser controlados pela sociedade. A minha fala vai no sentido de que somos uma comunidade dentro da sociedade e trabalhamos para o bem da sociedade. Somos um bem público, principalmente para questionar a sociedade que está aí. É um espaço de crítica. Não, tudo bem, é só para dizer que efetivamente... Sim, claro, mas eu acho que a tua colocação é muito importante, porque de repente, da mesma forma que você está entendendo que eu estou aqui dizendo, olha, temos que ser submissos a tudo isso... Sim, eu estou tentando dizer aqui, olha, a extensão está dizendo, nós temos que transformar isso que está aí. Nós participamos, nós fazemos parte dessa sociedade. Nós não somos os únicos a falar pela sociedade. Se me permitisse, uma pequena... Claro. Outra pequena sugestão, professora, essa é uma tendência um pouquinho da Unesp, um pouquinho geral. Antes fazer para depois pensar quanto custa. Eu acho assim, se a extensão universitária vai ter custo, impacto no orçamento, aí seria importante, ao mesmo tempo que ela seja aprovada, que se faça uma estimativa de análise custo-benefício. Porque estamos numa situação orçamentária terrível. Se a acreditação da extensão universitária vai comportar aumento de bolsas, por exemplo, antes de ser aprovada, ela tem que ser orçamentada. Isso é assim uma coisa importante. Eu não concordo com a fala da professora Denise, que tem que ser a universidade que cuida da permanência estudantil.
Acho que tem que ser o Estado, tem que ter políticas nacionais de permanência estudantil. E isso eu acho que deveria ser feito mesmo. Política de moradias e tudo mais. Por isso que eu falo, se a extensão, infelizmente, vai ser custeada pela própria universidade. Se não temos recursos para custear o aumento de extensão, aí talvez a implementação deve ser um pouco mais diluída no tempo. Essa é uma pequena sugestão, professor. A gente tem o PDI, né? E no PDI os recursos são pensados, planejados. A maior parte dos programas, os programas de extensão estão no PDI. A acreditação da extensão é um link lá no PDI, que para esse ano não foi colocado nada, até porque nós não sabemos quanto custa, não sabemos como fazer, né? O recurso não vai aumentar, tem um esforço, e vocês devem ter visto, a professora Mariângela está trabalhando bastante nisso, de criar uma fundação de extensão no estado de São Paulo. Por quê? Porque a FAPESP não privilegia a extensão, né? O CNPq já tem várias ações, a gente tem tido alguns financiamentos de PROEST que dão um gás para a extensão. Precisamos participar mais e precisamos nos qualificar para ganhar PROEST. Tem a Universidade Federal que vive de PROEST, né? Então, são coisas que a gente precisa fazer. Nós temos um limite máximo de 15 minutos, e nós temos 6 inscritos. Eu vou propor bloco de 3, tá? Que 3 pessoas façam suas questões ao mesmo tempo. Então, a professora Estela, o professor Marcelo e a professora Márcia. Aqui pode usar o papel. Depois dos 50 a gente não segura muito mais. Claro. Olá, professora. Meu nome é Maria Estela, do Departamento de Zoologia e Botânica. Eu queria fazer duas questõezinhas. A primeira é assim, pelo que a senhora falou, e se eu estiver falando alguma coisa errada, a senhora me corrija, por favor, que me parece que, para a senhora, a questão de acreditar a extensão nos cursos é uma coisa assim, mais óbvia, né? Mas para alguns cursos isso não é tão óbvio. O curso de Ciências Biológicas, né, que é onde a gente mais atua, não é tão óbvio assim. A gente tem que desenvolver uma atividade, né, além de todas as atividades que a gente faz, para poder fazer extensão. E muitas vezes não está totalmente engajado nas ações do dia a dia. No nosso departamento, por exemplo, no nosso curso, a gente tem 2 projetos de extensão que são realizados aos domingos. E não é por uma escolha, é porque a ideia do projeto é realmente atuar nos domingos com a população que está vivenciando nos parques da cidade, tudo isso. E talvez isso possa esbarrar em alguma questão de regulamentação, se isso pode ou não contar como uma atividade obrigatória para o aluno. Enfim, é só um exemplo para assim, dizer que a minha preocupação é se o pessoal que está organizando isso, que está vendo, conhece todas as realidades de todos os cursos, né, que a gente tem, que em alguns deles a extensão não é algo tão óbvio e tão fácil de se fazer e de se incorporar ao currículo. Tá? Uma outra coisa é que a gente teve um processo que veio colocado pela Pró-Reitoria de Ensino da articulação dos cursos. Então, o curso de novo de Ciências Biológicas, a gente tem 8 cursos na Unesp, e a gente teve que ter meio que homogeneizar, né, o curso com... Então, assim, a nossa carga horária aumentou muito e ficou bem engessado, né? E isso dificulta muito. Então, lógico que a gente vai ter que fazer uma outra reestruturação, mas o que assim a gente vê? Estava conversando com a minha colega que não tem muita conversa entre as pró-reitorias, né? Que isso é muito necessário para que cada uma não fale de uma coisa e a gente fica sambando sem saber para onde ir, né? Então, por favor, né? Acho que é importante, eu gosto da extensão, acho que é bacana para a formação dos alunos, mas se não tiver essa conversa entre as pró-reitorias, assim, vai ficar muito mais complicado.
Professor Marcelo. Bom dia, eu sou Marcelo da Química e coordenador atualmente. A gente tem, né, pesadelos com reestruturação, não pelo processo, que é um processo sadio, mas pela ajuda que a gente sempre, né, a ajuda que nos é ofertada. Nem sempre é das melhores, nem sempre tem boa vontade. Então a gente vai passar por um processo agora, então eu preciso de uma pista, né? A gente está tentando não pegar atalhos, a gente precisa saber o que é possível negociar, o que é possível não negociar. A questão é bem limitada, eu queria que a senhora fosse bem didática e bem específica, caso não dê tempo de responder, se a senhora pudesse mandar para o meu e-mail, tá? Até agora, pela comissão, qual é o estado da discussão sobre usar o estágio supervisionado da licenciatura como esses 10%? Professora Márcia. Tá tranquilo. Bom dia, professora. Professora Márcia da Química, eu sou coordenadora de um programa de pós-graduação desde 2010 na área de Química. No final da sua fala, você fez o comentário do relatório da CAPES, né, que imagina 6 anos coordenando, quanto isso me suga, né? E aí você tocou um ponto muito importante. Eu acho que, apesar, como a gente está nessa discussão, acho que esse é um momento de reflexão. O que acontece? Por 6 anos eu vou à CAPES e ouço, né, pedido do coordenador de que seja sugerido pela comunidade, né, ou seja, por nós, formas de contabilizar as atividades de extensão no relatório CAPES. Então, assim, hoje não, desde que eu coordeno o programa, 10% da avaliação de um programa é em extensão. Então, se o programa não apresenta essas atividades no relatório escrito, com certeza o programa está perdendo nota. E na área de Química, o coordenador ele sempre reforça isso. Ele fala, olha, tem relatórios, a gente sabe que a universidade naquele departamento faz, mas não está sendo apresentado. Então, acho que esse é um ponto, né, de cada coordenador refletir por que ele não consegue compilar, por que ele não consegue apresentar. E a outra questão é exatamente essa. Eu acho que se a gente tem esses grupos, né, que estão discutindo nesse momento, e que a gente consiga também estar levando isso, porque é muito fácil a gente falar a CAPES não contabiliza, mas quando nos é perguntado como contabilizar, muitas vezes a gente não tem isso oficializado, a gente tem uma atividade do docente, mas cadê a oficialização? Como é que você contabiliza isso? Então eu só queria deixar isso como sugestão, porque várias das coisas que eu ia perguntar já foram colocadas, tá? E parabéns. Bom, essa questão da realidade, de que a extensão não é óbvia para todo mundo, eu acho que esse é o principal desafio, é a gente buscar juntos o que é possível fazer. Não existe não está posto que o aluno noturno e que o curso de Química tem que fazer 10%. Tem que discutir, tem que ver. Como eu tenho participado num lugar e em outro, eu percebo que às vezes um mesmo curso num campus a coisa é mais fácil, no outro é mais difícil, porque é lógico que tem a cultura do lugar, que tem barreiras que precisam ser vencidas, mas também tem muita coisa que pode ser aprendida um com o outro, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente vai ter que construir juntos. Em relação às pró-reitorias, essa é uma comissão mista, uma comissão entre pró-reitoria de extensão e a pró-reitoria de graduação. Tá? A gente tem na comissão a Valéria, que é uma assessora como eu, tem a Alessandra, que é do NEP, que também está ligada. Aliás, acho que tem mais gente da Prograde do que nossa mesmo, eu e o César, e tinha uma outra professora, a Magê, que vai ser indicada, mais uma indicação da Prograde. Então, isso está sendo feito juntos. Tá? Em relação ao estágio,
você pode contabilizar atividades feitas no campo de estágio como atividade de extensão. Isso é muito importante. Mas você não pode contar duas vezes a mesma coisa. Se lá está estabelecido um teto mínimo de horas de estágio, que sei lá, 200 horas, você tem que cumprir no campo as 200 horas do estágio, mais as horas que você achar pertinente cumprir no campo de estágio como extensão, cumprindo os princípios da extensão. Não existe sobreposição. Você não pode contar o estágio e a extensão a mesma atividade. Isso não precisa esperar o final da discussão, isso já está posto. E em relação à CAPES, tem todo um movimento, a nossa pró-reitoria de pesquisa está sendo consultada pela CAPES para reavaliar indicadores de extensão na pós-graduação. A gente tem ajudado o pessoal da pró-reitoria de pesquisa nessa discussão, e a própria extensão nacional, né, o FAPROEX está discutindo indicadores de extensão. Por fim, de maneira bastante rápida, porque a professora tem que pegar o voo, é o professor Roger, professora Paula Hall e professor Leandro Neves. Oi, bom dia a todos, bom dia, professora. Assim, eu vou pedir permissão até para a professora Rita, professor Júlio, os colegas também aqui, para ser um pouquinho mais concreto na minha colocação, que eu esperava ser mais, e foi muito para o final, os trabalhos que eventualmente vão envolver a gente aqui, né? Eu falo mais até como coordenador do que como professor da engenharia de alimentos, né? Assim, a PROEX, você falou, a professora Rita falou de uma mensagem que está vindo aí, mas eu falo de uma mensagem anterior que foi enviada para nós coordenadores, no sentido de um questionário, né? Você está ao par disso, né? E, assim, foi duas coisas que a PROEX solicitou, a comissão, perdão, né? Acho que é assim que vocês denominam, né? A comissão solicitou duas coisas. Uma, que até por esses dias a gente desse sugestões naquele questionário. Segundo, que daqui 15 dias, alguma coisa assim, vem o questionário para a gente responder. Então, assim, nas duas coisas eu tenho problema. Eu digo para você, quando eu peguei, não sei se os colegas viram alguma coisa sobre isso, mas assim, eu peguei aquele questionário para ler e entender, eu digo para você, eu não vou conseguir responder aquele questionário do jeito que ele está. Esse é o primeiro aspecto. E aí eu tentei trabalhar o questionário, como é que eu vou conversar com os meus colegas professores para estudar e propor o questionário, coisas alternativas ao questionário. Eu digo, eu não consegui. Porque a comissão, quem elaborou aquele questionário, ele fez ele de uma forma tão engessada, né? E está muito baseado na área de saúde, desculpa falar isso, mas aquilo lá permeia tudo, todo o questionário está dizendo isso. Então tem terminologia dessa área de saúde, medicina, fisioterapia, não sei o que, até a tua área mesmo, né? Que a gente se perde. Eu nunca vou conseguir responder, que dirá conseguir sugerir alguma coisa para melhorá-lo. Eu não vou conseguir. Eu não consegui sentar com um colega. Não é que é por falta de tempo, por falta de entendimento. Então, assim, eu gostaria que você nos ajudasse nesse aspecto. Você, comissão, eu não sei, tá? O outro aspecto, porque vem coisa aí, né? E quando vem coisa aí, a gente tem que responder e não vai saber como responder, né? E não é que eu não queira responder e que não queira sugerir. Eu quero, a gente precisa trabalhar esse assunto, né? Mas foi muito mal colocado. Desculpe a honestidade. O segundo aspecto, a colega da zoologia já mencionou, mas eu quero reforçar isso daí. E eu gostaria que você, professora Rita, como parte, como membro dessa comissão, né, que está avaliando isso daí, levasse isso muito a sério, né? Na última reunião que a gente fez, que foi por videoconferência, eu acho que você estava presente, né? Sim, estava. Isso. Ao longo da reunião, a gente se deparou com a Prograde saindo da reunião.
E todo momento a gente percebe que a Prograde não está presente. Hoje aqui, mais uma vez, não está presente. E essa discussão com a Prograde, ela me parece fundamental. E a gente não está... Quando a gente fala em dissociabilidade, pronto, a Unesp já separou as coisas. Se a própria reitoria manda coisa para a gente separada, como é que nós vamos juntar isso? Entendeu? Não está batendo essas coisas, infelizmente. Professora Paula Raul. Bom dia, meu nome é Paula, sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas. Eu venho junto com o professor Roger, a Estela, porque eu tenho uma certa preocupação em relação a essa acreditação. A gente não tem... O primeiro corte que vem, né, vem o corte da extensão. Então, bolsas, tem muito pouca verba. Quer dizer, a gente ganha uma bolsa num projeto, mas não ganha dinheiro para o projeto. E isso vai ser incorporado dentro da graduação, onde não existe essa comunicação, como o professor Roger falou. Será que nós não vamos incluir a extensão dentro da graduação com a mesma verba? E aí nós vamos correr um risco de ter um ônus maior futuramente, uma vez que a gente vai estar fazendo extensão, junto com a graduação e sem verba nenhuma. A gente vê que a gente não tem nenhum, como ele acabou de falar, mandou um questionário, a gente não tem um suporte, a gente não tem quem recorrer, nós não temos nem funcionários para... Como vai ser toda essa transição, que a gente não tem nem funcionário nas unidades que possam trabalhar, a gente já está com poucos funcionários e nós estamos vivendo uma crise muito grande. Então, eu tenho uma certa preocupação da gente implementar isso daí e ter um ônus muito maior, porque nós não temos condições financeiras e também toda essa estrutura. E aí a extensão some, entra dentro da graduação. Professor Leandro, por fim. Bom dia, professora. Professor Leandro, Departamento de Computação, e eu falo como coordenador de curso. Compartilho aqui os anseios e as dúvidas que o professor Roger já colocou e amplio o seguinte. A minha sugestão é que essa comissão seja composta por docentes que conheçam efetivamente a realidade de alguns cursos. Como, por exemplo, um curso de bacharelado em matemática, um curso de bacharelado em ciência da computação, um curso de física. Por quê? Porque me parece que as ideias que estão sendo colocadas e tudo que está sendo colocado reflete muito bem alguns casos que fica mais fácil. Um outro aspecto, então, essa é a minha sugestão. E a partir disso, que o questionário, como já foi sugerido, seja reavaliado. As questões obrigatórias eu avaliei e tentei encaminhar algumas sugestões. Mas vamos lá, tem questões que vocês, o que está sendo colocado lá, as respostas são fechadas, que não reflete a realidade do curso. Eu não tenho como opção falar assim, ó, não é possível ou essa atividade não é realizada. Então, um questionário tendencioso leva ao quê? A uma resolução futuramente que não reflete aquilo que nós temos na nossa prática. Então, por favor, professora, reveja os prazos, reveja o questionário. É algo muito sério, tem um custo altíssimo isso e precisamos fazer com calma. Não é a toque de caixa em 6 meses. É isso aí. Um outro aspecto que tem que ser levantado é o seguinte. Você comentou que temos que prestar contas à sociedade, temos ranking. Na sua fala eu anotei aqui. A pergunta é, a Unesp tem autonomia para não aderir a essa questão de acreditação? Muito bem, só que ela tem que arcar com ônus. A pergunta é, como está hoje a acreditação da extensão em 2 referências que são utilizadas comumente para comparação, que é a USP e a Unicamp? Porque todos os aspectos, quando trata de internacionalização, publicações, usa-se USP e Unicamp como referência. E hoje, como nós estamos em termos de comparação? Qual será o ônus que essas universidades terão, caso não estejam seguindo pelo mesmo caminho da Unesp? E uma última questão em relação às metas. A meta, nós temos um prazo até 2024, então temos algo a ser discutido. E a partir disso, a minha pergunta é a seguinte. Não temos que olhar com mais calma qual é a qualidade que nós temos hoje da graduação? Por que eu falo? Eu vou falar como um exemplo do meu departamento. Tivemos que passar por uma reestruturação recentemente, retroativa, estamos implantando isso, um custo altíssimo.
tivemos que, com isso, solicitar contratação de docentes, que foi aprovado, mas não foi liberado. Hoje o departamento precisa de 15 docentes para atuar na área de computação. Nós estamos, a partir do segundo semestre, com 7 docentes. 7. E agora recebi a notícia ontem que foi cortado boa parte dos substitutos. Então, como pensar em acreditação a um paciente que está lá na UTI, em estado terminal, fala assim, levanta e corre agora mais 1 quilômetro, 20 quilômetros. É isso que vocês estão fazendo com a gente. Não, a gente não está fazendo nada disso. Na verdade... Me desculpe, mas quem está aqui na ponta está sentindo isso. É exatamente isso. Por isso que a gente está aqui. Vou dar só um outro exemplo para finalizar. Nós temos um sério problema com a sessão técnica de graduação hoje. Não com os funcionários que eles nos atendem na melhor maneira possível. Mas veja, o que nós temos hoje nessa unidade não reflete em boa parte do que acontece nas demais unidades. Nós temos um quadro, aliás, um subquadro de pessoas que estão trabalhando aí a exaustão, substituindo inclusive secretários de departamento. Nós não temos um núcleo de apoio aos coordenadores e, enfim, é nesse estado que nós estamos que são solicitadas questões de acreditação a toque de caixa para atender alguns rankings, alguns anseios, enfim. Me desculpa, professor, mas é um desabafo que nós estamos sentindo aqui e me parece que a nossa reitoria não tem um plano, uma visão mais ampla e mais detalhada de cada curso, de cada unidade. Obrigado. É muito importante a gente sentir como é que as coisas chegam nas unidades, né? Até por isso que a ProEx tem tentado ouvir bastante. Então, em relação à participação ou não da Prograde, eu não posso responder pela Prograde, mas a gente tem planejado tudo juntos, tá? Isso eu posso lhe dizer que ontem mesmo eu sentei com a Valéria para planejar a atividade da semana que vem, então estamos fazendo juntos. Vocês sabem, da mesma forma que vocês estão pressionados ali, só para você ter uma ideia, a Pró-Reitoria de Extensão tem um quadro de 12 funcionários, nós estamos com 6. Tá? Então, todo mundo está no sufoco e a gente talvez não tivesse como vir 2 aqui. E também o convite partiu daqui, partiu para mim. De repente, se tivessem convidado a Prograde, talvez, mas não era o caso, era uma pessoa para vir aqui falar. Né? E até eu estou aqui me colocando como ProEx, mas talvez eu tenha sido convidada como professora Maria Rita, eu nem sei muito bem. Então, isso é uma questão. Agora, vamos pontualmente à questão do questionário. Eu falei de onde eu falava, eu posso dizer para vocês, as outras pessoas que estão na comissão, o professor César é geógrafo, tá? A Valéria é da área da educação, eu não sei exatamente a formação, mas ela é lá da Prograde, a Magê ela é do NEP, também é mais da área da educação. E é por isso que o questionário foi mandado para as unidades, para que as pessoas contribuam com ele. A proposta de ampliar a comissão com pessoas de outras áreas, eu acho pertinente, acho extremamente importante, e é preciso que a gente tenha claro, a ProEx está querendo organizar isso, está querendo ajudar quem quer fazer, né? Porque muitos professores, coordenadores de curso, comunidades acadêmicas, querem fazer isso, mas elas precisam de diretriz. Agora, quanto tempo o teu curso vai levar para se adequar a isso? O teu curso tem que avaliar, 10 anos? Então, o meu curso vai se adequar a isso há 10 anos. Você tem que participar do processo, mudar o questionário e propor para que daqui a 10 anos, quando você sentir que o seu curso está pronto para fazer uma nova reestruturação, as diretrizes estejam lá. Tá? Não existe nenhuma imposição, muito menos da parte da ProEx para isso. Né? É só uma questão da gente se organizar. As pessoas que querem fazer, elas estão sem saber como fazer. Tá? Mas em relação ao questionário, professora, a gente pode fazer uma conversa por Skype, você me ajuda e a gente esclarece e o questionário certamente vai ficar muito melhor. Então, agradecer
né, a presença de todos e a disponibilidade da professora Maria Rita, que tem que conferir. Tá? E nós retornamos às atividades do seminário temático às 1h30 da tarde. Já é? Obrigado.